Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. Nesta edição, você vai ver o que o Ministério Público fez para melhorar as condições de trabalho dos conselheiros tutelares de Bananeiras. Também vai ver uma matéria sobre a ação civil pública, ajuizada pela Promotoria de Justiça de Bahia, para cobrar soluções para as irregularidades existentes no transporte coletivo. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Cidadão. Ele vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A lei diz que o transporte coletivo deve ser um serviço prestado com qualidade aos usuários, mas em diversos municípios não é isso que a gente vê. Em Bahia, na Grande João Pessoa, quem depende de ônibus para trabalhar ou estudar é obrigado a utilizar veículos velhos, alguns com até 22 anos de circulação e totalmente ilegais, já que nem licenciamento possuem. O problema levou a Promotoria de Justiça a ajuizar uma ação civil pública contra o município, o Detran, o DR e as 3 empresas que fazem o transporte coletivo municipal e intermunicipal na cidade. A ação já foi julgada e o resultado você confere agora. Atrasos nos itinerários, estrutura comprometida, motoristas imprudentes e risco de acidentes. Dona Valéria relata indignada o quanto sofre ao depender do transporte coletivo do município de Bahia. A gente passa mais de 2 horas numa parada esperando o ônibus. Aí é obrigado a pegar alternativo. Que a sorte é esses carros alternativos que faz, né, o dia a dia deles. É que a gente não aguenta mais, né? Os carros quebrados, os ônibus, os motoristas tudo ignorantes. A vez a gente dá a mão, ele não quer parar, passa direto. E é essas coisas em Bahia. Dona Olga também só tem queixas com relação às linhas de ônibus da cidade. As condições precárias dos veículos não agradam em nada a autônoma. Todas as pessoas reclamando que os ônibus, né, assim, né, já tão velho, bem acabado. Reclamando também que tem muito inseto dentro dos ônibus, barata, não sei o que mais, né, muito, né. Então, é bom que façam uma boa revisão, né? Devido às reclamações feitas por moradores aqui da cidade de Bahia, a promotoria instaurou um inquérito civil público para averiguar a situação do transporte coletivo no município. Foram realizadas audiências com os responsáveis para tentar uma solução administrativa e requisitar as vistorias por parte do DR e o órgão municipal de trânsito. Porém, nada foi feito e o Ministério Público Estadual da Paraíba ingressou com uma ação civil pública. Nessa audiência foi decidido, uma vez que a licitação do transporte intermunicipal, que é o maior problema, se vencerá em abril do próximo ano, que o DR apresentaria um estudo prévio que é necessário para essa licitação sobre o transporte coletivo e, a partir daí, o Ministério Público ia acompanhar todo esse processo para averiguar as condições desse serviço público em Bahia. Entretanto, o DR não nos apresentou qualquer resposta e, diante dos problemas apresentados, não nos restou outra alternativa do que requerer o Poder Judiciário uma intervenção na prestação do serviço público de transporte coletivo de Bahia. A 4ª Vara de Bahia concedeu tutela antecipada requerida pelo Ministério Público Estadual e determinou uma série de medidas que devem ser adotadas pelos órgãos públicos e empresas para corrigir as irregularidades no transporte coletivo municipal e intermunicipal na cidade. De acordo com a sentença, o município de Bahia deve iniciar no prazo de até 30 dias o processo licitatório de permissão de transportes públicos das linhas internas. O processo deve ser concluído em 90 dias, quando deverão ser apresentadas à Justiça as empresas licitantes vencedoras. Já o Detran deve realizar no prazo máximo de até 30 dias inspeções em todos os ônibus das 3 empresas que fazem o transporte coletivo em Bahia: Almeida, Das Graças e Wilson. O órgão também deve verificar quais veículos não têm licenciamento e adotar as medidas cabíveis sobre o assunto. Ao Departamento de Estradas e Rodagem, por sua vez,
Foi dado prazo de até 60 dias para que fiscalize todos os ônibus da frota municipal e intermunicipal das 3 empresas, averiguando as condições físicas de funcionamento dos veículos. Se descumprirem a sentença judicial, município, Detran e DER podem ser responsabilizados por improbidade administrativa. Já as 3 empresas de ônibus devem apresentar no prazo de 20 dias o licenciamento de todos os ônibus das suas frotas, fazendo a substituição dos veículos que não estiverem licenciados por outros licenciados para não prejudicar os usuários. Se descumprirem a decisão, as empresas serão punidas com multa diária de R$1.000 por cada veículo que for apreendido irregularmente. No próximo bloco, você vai saber o que o Ministério Público da Paraíba fez para mudar a realidade do Conselho Tutelar de Bananeiras. Não saia daí! O transporte público urbano é parte essencial de uma cidade e deve ser prestado de modo a garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. Como o serviço de transporte é uma atribuição dos órgãos públicos, o artigo 175 da Constituição Federal dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação desse serviço. A Lei 8.987 de 1995 regulamenta as concessões no país e estipula que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. Serviço adequado é aquele prestado de forma regular, contínua, eficiente e segura. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre tá que é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Todo mundo sabe que o Conselho Tutelar é importante para proteger os direitos das nossas crianças e adolescentes, mas nem sempre esse órgão recebe os cuidados de que precisa para funcionar bem. Na reportagem a seguir, você vai saber o que a Promotoria de Justiça de Bananeiras fez para transformar a realidade dos conselheiros tutelares do município. O Conselho Tutelar surgiu com o Estatuto da Criança e Adolescente. É um órgão público permanente, autônomo, não jurisdicional, composto por 5 membros eleitos pela comunidade local para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Atuando no âmbito municipal, o Conselho atende casos de maus-tratos, violência sexual, negligência, exploração do trabalho infantil, abandono ou quaisquer outras formas de violência cometidas contra crianças e adolescentes. Porém, no município de Bananeiras, a 141 quilômetros de João Pessoa, as condições de trabalho do órgão que presta relevante serviço à sociedade costumavam ser até pouco tempo atrás bastante precárias. Tínhamos um mínimo para se trabalhar, né? Aqui funcionava antes o arquivo da prefeitura, nesse espaço todo que temos aqui onde é a brinquedoteca hoje, aqueles montantes, materiais. A sala ao lado funcionava a sala da seca, a Operação Pipa, então tínhamos apenas essa sala aqui do lado que era de atendimento. Hoje não, hoje temos todo o espaço. E assim, outra questão era a questão de carro, não tínhamos o carro, material de expediente quase que insuficiente, apenas uma única farda,
que servia para tudo, trabalho, visita, para tudo. Então, assim, trabalhávamos no mínimo, nas condições mínimas que tínhamos. Através do termo de ajustamento de conduta celebrado em março deste ano, a Promotoria de Justiça aqui do município de Bananeiras conseguiu trazer grandes mudanças na estrutura e nas condições de trabalho do Conselho Tutelar da cidade. Para acabar com os diversos problemas estruturais e trabalhistas do Conselho Tutelar da cidade do Brejo Paraibano, o Ministério Público celebrou um termo de ajustamento de conduta com o município de Bananeiras. O TAC foi firmado com o município, estribado na própria Constituição brasileira, né, federativa. Está no artigo 227 da Constituição, que é dever da família, do Estado e da sociedade assegurar com prioridade absoluta, portanto, sem restrição, os direitos que são assegurados à infância e à juventude, né? E protegê-lo de toda e qualquer forma de exploração, violência, discriminação. Então, é prioridade a causa criança e adolescente. Então, quem está na linha de frente dessa causa é exatamente o órgão menorista, o Conselho Tutelar. Com a assinatura do TAC, foram adotadas medidas que mudaram de maneira efetiva a realidade do Conselho. Foi realizada a reforma de toda a estrutura predial, aquisição de mobiliário, material de expediente, equipamentos eletrônicos, brinquedoteca, transporte, regularização dos direitos trabalhistas dos conselheiros, fardamento, disponibilizar as linhas de celular para todos os membros e a contratação de um auxiliar administrativo. Para este conselheiro, a intervenção do Ministério Público Estadual da Paraíba veio em ótima hora e só trouxe benefícios que mudaram por completo a rotina de trabalho no Conselho. O Conselho agradece demais, os conselheiros estão tudo aí de parabéns, aí você vê aí a estrutura, vê o fardamento, vê a sede, né, até num ponto elevado de grande poder, né, que nós, graças a Deus, com o carro tudo, aí graças à nossa querida e doutora Miriam. Mesmo acostumada a fiscalizar o cumprimento da lei, a promotora de justiça Miriam Vasconcelos, responsável pela celebração do TAC, não esconde a emoção em ver que, através do trabalho do Ministério Público, pôde mudar a realidade de um órgão tão importante para garantir a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Para mim é muito gratificante, né? Porque, como eu estava dizendo antes de iniciar essa entrevista, eu faço o que gosto, eu promovo justiça social, eu garanto direitos fundamentais, eu faço as pessoas felizes e eu ainda sou remunerada, então é bom demais. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em João Pessoa, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público ajuizou uma ação civil pública com pedido liminar contra o Estado para obrigá-lo a ofertar todas as lotações disponíveis aos candidatos aprovados no último concurso público para o cargo de técnico administrativo. O objetivo é garantir aos candidatos com melhor classificação o direito de escolher o local onde querem trabalhar. Em Bahia, a Promotoria de Justiça está aguardando o envio dos relatórios de inspeção dos órgãos técnicos sobre o Hospital Materno-Infantil João Marcicano e o Pronto Atendimento Geraldo Santana para ajuizar uma ação civil pública contra o município e obrigá-lo a sanar as irregularidades existentes nesses dois serviços. No último dia 10, o hospital e o Pronto Atendimento, que funcionam no mesmo prédio, tiveram setores interditados e as cirurgias foram suspensas depois de uma inspeção realizada pela Promotoria de Justiça, pelo Conselho Regional de Enfermagem e pela AGEVISA, a Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Durante a inspeção, a AGEVISA concedeu prazo de 24 horas para que o hospital corrigisse as irregularidades que motivaram a suspensão das cirurgias. Em Pombal, a Justiça concedeu liminar requerida pelo MP e proibiu a empresa Maciel Construções e Terraplanagens de praticar qualquer ato que descaracterize, destrua ou danifique a torre da chaminé da fábrica Brasil Oiticica. A empresa adquiriu o terreno onde está a torre da fábrica, que foi instalada em Pombal na década de 40.
Segundo a promotoria, a empresa proprietária tentou por diversas vezes demolir a Torre da Chaminé, que é considerada patrimônio histórico e cultural do município. Se descumprir a decisão judicial, a empresa será punida com a suspensão de suas atividades empresariais por 6 meses, além de pagar multa de R$ 678 mil. Promotor, eu queria saber de Vossa Excelência o que significa uma impugnação. Impugnar, na acepção jurídica, quer dizer o mesmo de contestar, ou seja, o indivíduo vai contrarrazoar, vai desdizer aquilo que alguém disse contra ele. Uma ação sendo movida, ele uma vez citado para se defender daquela ação, ele deverá apresentar a sua contestação, a sua impugnação àqueles fatos que foram movidos, dirigidos contra ele, de modo que ele deverá apresentar a sua indignação, a sua irresignação. Isso significa impugnar. Impugnar é dizer que não concorda com os fatos que foram contra ele atribuídos. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre tá que é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Quase 46 milhões de brasileiros, o que representa 24% da população, possui algum tipo de deficiência, seja ela mental, motora, visual ou auditiva. Na Paraíba, esse percentual é ainda maior, já que 28% dos paraibanos declararam possuir pelo menos um tipo de deficiência. Isso representa cerca de 1 milhão de pessoas. Muita gente, né? Muita gente que diariamente tem seus direitos fundamentais desrespeitados. Basta ter um olhar mais atento para as nossas calçadas, imaginar a dificuldade que um cego e um cadeirante têm de andar em calçadas desniveladas, esburacadas e cheias de obstáculos. Segundo os últimos dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os brasileiros com deficiência são mais vítimas da desigualdade social. A pesquisa constatou que a taxa de escolaridade, de ocupação e renda são menores entre as pessoas com deficiência. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Procurador de Justiça Valberto Lira, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Cidadão. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Procurador, como é que o senhor avalia a legislação voltada às pessoas com deficiência aqui no Brasil? Nós temos que afirmar e reafirmar que nós estamos muito aquém das conquistas, vamos assim dizer, da legislação que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Temos avançado numa lei muito posterior, que não deixa de ser em favor da pessoa com deficiência, mas que trata especificamente sobre acessibilidade. Seja ela acessibilidade física, seja ela acessibilidade aos meios de comunicação e tantas coisas. Essa sim nós temos avançado bastante. Por outro lado, um dos direitos primeiros assegurados e que nós hoje ainda debatemos muito para que eles sejam alcançados ou na sua íntegra, de respeito, por exemplo, ao concurso público, onde existem muitas e muitas nuances, mas isso também facilitado pela própria lei,
que faz com que haja um entendimento não correto dos gestores, e isso é o que tem ocasionado muitas e muitas vezes a necessidade do Ministério Público, infelizmente, ter que judicializar, pedir suspensão de concurso, pedir a nomeação de pessoas que deveriam ter sido nomeadas ou não por atender a esse percentual das pessoas com deficiência do concurso público. Então isso é um grande ainda problema que nós nos deparamos, mas aos poucos nós vamos alcançando também e ocupando esses espaços, vamos dizer assim, que muitas e muitas vezes, infelizmente, não se quer reconhecer a pessoa com deficiência. Hoje, quais são os direitos mais violados em relação às pessoas com deficiência? Os direitos mais violados são especificamente aqueles que deveriam ser assegurados pelo poder público. Vamos mencionar apenas um. O benefício da prestação continuada é um benefício assistencial, quer dizer, independe da pessoa ter contribuído ou não para a Previdência, e que é direcionado àquelas pessoas que não têm a capacidade daí ser para uma pessoa com deficiência que não pode se manter, receber esse auxílio assistencial. O que é que acontece? Acontece que é inadmissível que você, para fazer, para que alguém atinja o objetivo de receber o benefício da prestação continuada, ele se submeta a rigorosos requisitos que são inadmissíveis. Por exemplo, é necessário que, se numa casa tenha 4 pessoas, para essa pessoa ter direito ao benefício da prestação continuada, os outros não possam ganhar nada. Quer dizer, é algo que você vê que o próprio poder público, que foi o instituidor do benefício, coloca uma série de empecilhos, vamos dizer assim, de requisitos que são inatingíveis para que essa pessoa seja beneficiada. Em 2010 e 2011, o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Cidadão desenvolveu um trabalho em todo o estado aqui na Paraíba sobre a acessibilidade nos prédios públicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho e o que vocês encontraram, o que chamou mais atenção. Foi um trabalho do Centro e em conjunto, em uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, hoje naquele tempo era Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e que nós realizamos 78 audiências públicas nas sedes das comarcas, e ali havia uma exposição que eu sempre brincava. Nós temos o ditado popular que diz: contra fatos não há argumentos. E eu sempre dizia nas minhas exposições: contra fotos não há argumento. Porque o documento fotográfico realizado pelo Dr. Corgeso, que é um integrante do CREA, nos fazia uma realidade, um raio-x das cidades por onde nós passamos. Coisa mais simples, mas que é um grande problema. Você vê uma calçada, uma casa, um comércio, ele utiliza a calçada como expositor de suas mercadorias. Então, há uma inversão, o transeunte, o pedestre, ele tem que ir para o meio da rua, fazer uma concorrência desleal com o automóvel, com a moto, com a bicicleta, enquanto indevidamente essas calçadas estão ocupadas. E temos outra situação também que nós nos deparávamos muito. Uma praça bem bonita, feita pela prefeitura, mas se tivesse alguém com a mobilidade reduzida, e aí não só a pessoa com deficiência, o usuário de cadeira de roda, o usuário de muleta, mas até os idosos com a dificuldade de locomoção. Uma mãe com carrinho de bebê, né? Uma mãe com carrinho de bebê, ela não pode ir para uma praça. Por quê? Porque ela não tem como acessar entrar pela praça, porque falta uma coisa muito simples, que é uma rampa de acesso, embora nós também tenhamos nos deparado em muitas situações que não são rampas de acesso, são ladeiras para que a pessoa com deficiência, principalmente o usuário de cadeira de roda e a mãe com seu carrinho de bebê, possa ultrapassar, que torna-se humanamente impossível. Então são pequenas coisas, e agora é bom registrar que nós vamos voltar com maior ênfase, agora nos anos de 2014, se Deus quiser, com um foco especial para que nós possamos voltar a mostrar às pessoas a necessidade dessa acessibilidade, dessa quebra de barreiras arquitetônicas. Porque as ações em prol dos idosos, embora ela não vá parar nunca, mas nós já tivemos um projeto executando durante estes 2 últimos anos. Atender às normas técnicas e construir obras acessíveis é muito caro? Será que o entrave é financeiro?
Não, muito pelo contrário, existe pesquisa nesse sentido, documento nesse sentido, inclusive da própria Federação dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil. As normas para que os custos de uma obra com acessibilidade, ele representa 0,001% da obra. É quase que inexistente. Infelizmente, existe essa nossa cultura de nós sempre termos assim aquela finalidade e aquele pensamento da gente. Não vamos fazer que depois se ajeita e essas coisas. Quando, na verdade, uma reforma aí sim é muito mais cara, muito mais dispendioso do que uma construção já com as normas de acessibilidade. Eu sempre digo, são coisas difíceis não. Existe hoje, já em fase de revisão, uma norma da ABNT, a NBR 9050, que a última revisão foi em 2004. Eu sempre digo, é a Bíblia da acessibilidade, lá está previsto tudo. E o arquiteto que não se debruçar sobre aquela normatização quando da confecção do seu projeto, ou o engenheiro, simplesmente ele é alguém já ultrapassado no tempo e no espaço, não tem a menor dúvida disso. Nós já temos alguns resultados dessa intervenção do Ministério Público? Temos sim, graças a Deus, poucos, mas temos, né? Nós tivemos hoje um processo de adaptação de várias escolas, inclusive particulares, por conta de termos de ajustamento de condutas que foram assinadas. É bom que se frise também que naquele momento anterior, há 2 anos atrás, nós buscamos o Conselho Estadual de Educação para firmarmos uma parceria com foco para a rede de ensino, no sentido de que tem uma resolução e está dito lá do próprio Conselho que não será autorizado e nem concedido a prorrogação daquela autorização, a nova autorização de funcionamento da escola, se ela não atender às normas de acessibilidade. Infelizmente estava acontecendo isso sem que efetivamente nós tivéssemos a constatação de que as normas de acessibilidade estavam sendo obedecidas. Mas agora já mudou um pouco esse pensamento e como temos um projeto agora intersetorial do Centro de Apoio da Cidadania, da Infância e da Juventude e da Educação, para nós termos um foco para garantir acessibilidade nas escolas em todo o estado da Paraíba, esperamos alcançar o percentual de 20% no próximo ano, nós vamos ter que chamar para uma discussão mais aprofundada a Secretaria de Educação do Estado, as Secretarias Municipais de Educação e também os órgãos técnicos, a SUPLAN, a COTES, que é quem cuida das obras da área da educação no estado da Paraíba. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse quais os projetos para o ano que vem, né, do CAOP, do Centro de Apoio às Promotorias do Cidadão, além desse da acessibilidade na escola. Nós temos, além da acessibilidade na escola, temos também esse intersetorialidade com o Centro de Apoio da Saúde, que diz acessibilidade aos prédios onde funcionam as unidades de saúde, seja o posto de saúde, hospital, ou hoje é chamada as unidades básicas de saúde. Temos também num primeiro momento, esse vai ser muito maior, que vai ser em João Pessoa, que nós estamos concluindo a formatação do projeto, que denomina-se acessibilidade às calçadas aqui em João Pessoa. Para essa discussão, além do Centro de Apoio da Cidadania, do Meio Ambiente, do Consumidor, com todas as 6 promotorias aqui da capital, já convidamos e aceitaram participar desse fórum, a Câmara de Vereadores, conversei com o presidente Durval Ferreira, o CREA, o Conselho Regional de Arquitetura, Sindicato dos Engenheiros, vamos chamar a FEComércio, CDL, enfim, todos aqueles órgãos que, de qualquer maneira, nós entendemos devam participar dessa discussão. Não podemos deixar só a carga do Ministério Público essas ações. Quem deve cuidar dessas ações, efetivamente, é a sociedade civil. E, através desse fórum, nós queremos dizer à sociedade que ela deve se empoderar dessas suas atribuições. E o Ministério Público será um mero coadjuvante, que não é possível nem admissível que todas as vezes que nós queiramos uma calçada desocupada em qualquer avenida, o promotor de justiça tenha que chamar o órgão público para cuidar daquilo. Não, temos outras ações. Vamos estabelecer esse fórum
e esse próprio fórum vai ter um instrumento e também uma, digamos assim, a formação de comissões para verificação dessas situações, para que nós possamos, sim, o Ministério Público não esquecer da participação sua nesse fórum, mas efetivamente de ter outras ações mais incisivas e mais abrangentes. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.